Fala galera, eu sou o professor Danilo Muranga e agora a aula é sobre plano inclinado, aula de número 19. Aula de plano inclinado, dando sequência no estudo das máquinas simples, porque o plano inclinado também é uma máquina simples, tá bom? Nas próximas duas aulas, seguindo o nosso planejamento, exercícios blocos 1, exercícios blocos 2. Então, vamos fazer muito exercício envolvendo as leis de Newton, principalmente as máquinas simples, principalmente o plano inclinado. O plano inclinado é quando eu tenho um corpo, um objeto, um bloco, um móvel, que ele está em uma rampa. E ele tem uma tendência a uma movimentação devido à força-peso. Então, qual que é a força que faz com que o bloco desça? A força responsável pelo que o bloco desça é a força-peso. Então, anotem aí. A força-peso é responsável por movimentar ou pelo menos gerar a tendência da movimentação. O peso é a força responsável por isso aqui, tá? Do mesmo modo que quando eu tenho um pêndulo simples. O pêndulo simples, existe uma força que restaura o movimento. Qual é essa força? O peso, né? Eu tenho a mola. Se eu jogar uma mola no movimento harmônico, quem que restaura o movimento? A mola. Aqui, quem executa, quem exerce força é o peso, tá? Então tá aí. O peso é a força que executa, que faz o bloco se movimentar, ou pelo menos gerar a tendência da movimentação. Seguindo os passos, agora, o pessoal que fez o NB viu cair uma questão desse jeito, tinha um plano inclinado, e ele pedia para identificar os vetores. Não foi só no NB não, já vi demais, tá? Olha só, existem vetores reais ali. Vetores de forças atuantes. Quais são as possíveis forças atuantes ali? Uai, Danilo, primeiro nós teremos o peso. Primeiro nós teremos o peso. E peso, lembra, um macarrão é mg. Nós teremos a normal, que é a força, não é a normal nesse caso, ela não é, vou repetir, a normal nesse caso, ela não é igual ao peso. Por isso que explica que, lembra que eu falei numa aula sobre ação e reação? Falando assim, peso e normal são pares de ação e reação? Não, ali ó, tá provado, não são, tá vendo? Sacou? O bloco exerce a força no plano? Sim. É o peso? Não. Vou mostrar qual que é. Então eu tenho a normal, né? Se eu te perguntar quais são as duas forças atuantes numa rampa sem atrito, você vai fazer só isso. Mais nada. Se tiver uma corda, você põe a corda. E se tiver um atrito, você põe um atrito. Danilo, mas aquele negócio de PX e PY? Calma. Aquilo lá é uma decomposição do peso. Você entendeu como é que é? Então vem, presta atenção. Para ser plano inclinado, eu preciso identificar, antes do raciocínio, esse alfa. Esse alfa, ele representa o ângulo de inclinação, da rampa. O ângulo de inclinação da rampa. E eu quero gerar uma decomposição do peso em cima desse ângulo. Presta atenção. Eu vou fazer alguns comentários aqui. Eu vou te aguardar depois no plantão, segunda-feira, 19 horas, para que, se vocês quiserem aprender a demonstrar isso aqui, tá? Olha só. Se eu tenho um vetor oblíquo, se eu vou decompor ele na horizontal e na vertical, eu preciso ver o ângulo, né? Só que agora aqui o meu vetor está aqui, ó. Então é como se eu pegasse esse peso, e decomposse ele aqui, ó. Vou decompor ele para cá, que é o PX, e eu vou colocar aqui na vertical
de acordo com o plano, certo? PY. Então, PX e o PY são as decomposições do peso. O PX e o PY são as decomposições do peso. E eu não quero saber com os ângulos entre eles, eu quero saber em relação a esse. Se eu tenho dois ângulos complementares, olha para mim. Se eu tenho dois ângulos complementares, o seno de um é igual ao cosseno do outro. Certo? Vou tentar falar aqui um pouquinho, mostrar para vocês. Ó. Por exemplo, seno de 30, meio. Quem é o complemento de 30? 60. Quanto que é o cosseno de 60? Meio. Então inverteu. Olha a dica, olha a dica. Eu estou falando com um vestibulando, eu estou falando com um cara que quer passar em medicina, eu estou falando com você que quer passar pelo Enem. Olha a dica. 30 e 60. 30 e 60. Seno de 30. Meio. Cosseno de 60. Meio. Então, dois ângulos complementares, seno e cosseno são iguais, certo? Se você faz aquela regrinha lá que eu te ensinei a decompor, com o ângulo e sem o ângulo, com o ângulo e sem o ângulo, segue o raciocínio, né? O X não era com o ângulo, vocês lembram disso? O X era com o ângulo. Aqui, ó. Vou te mostrar aqui, ó. Vou fazer aqui rapidão e eu já vou apagar. Ó. O F tá aqui, aí eu me decompunho aqui, não era com o ângulo, vamos chamar isso aqui de beta. Esse aqui é o Fx, esse aqui é o Fy, aí não ficava Fx, F, cosseno de beta, certo? Mas imagina que eu tenho o alfa aqui, ó. Esquece o beta. Aí invertia, cateto oposto à hipotenusa. Acaba que o f de x ia se tornar o seno. É o que acontece aqui no plano inclinado. Eu não quero saber com o ângulo aqui, eu quero saber com esse ângulo. Então, como eu vou descer reto, vai formar um triângulo pitagórico, esse ângulo mais esse ângulo vai dar 90. Complementares. Logo, eu vou só inverter o raciocínio. Portanto, eu vou precisar das decomposições para estudar plano inclinado, tá? Eu vou precisar das decomposições para estudar plano inclinado. Tanto é que se eu te perguntar, primeira decomposição da força-peso no plano inclinado, Px. O Px, ele será igual ao peso vezes o seno de alfa, uma vez que esse alfa é o ângulo de inclinação, tá? E eu vou decompor também para encontrar o Py. Py, anotem aí. O Py é peso vezes o cosseno de alfa. E aí, segue os mesmos raciocínios. Vamos colocar só aqui uma observação muito importante. Vou até pegar um descoloridinho aqui, né? Observação muito importante. Tá aqui, ó. Observação. Coloca uma B aí, vai. Primeiro pontinho. Anormal. Ela vai ser igual ao PY. Olha lá, ó. A normal tá pra cá. E quem que é a normal? A normal é igual ao PY, tá? Então, toda vez que nós vamos falar sobre normal, a normal é igual ao PY, porque se eu vou calcular, se tiver por acaso o atrito, se existir o atrito aqui, por exemplo, se existir o atrito, esse atrito não é FAT, mi vezes a normal? A normal quem? PY. Então você precisa saber que o PY vai ser utilizado, você precisa saber que o PY vai ser utilizado para calcular normal e você precisa saber que o Px é a força auxiliar para fazer descer. Uai, Danilo, mas você falou que não tem? Não tem. É só o vetorzinho, é só a matemática. Qual é a força que faz o bloco descer? Peso. Matematicamente, na hora que a gente for fazer as continhas, eu preciso saber o Px, porque o Px é o vetor que indica, é a matemática do processo, tá? Então, se eu tenho exercício de plano inclinado, é simples. Eu preciso decompor o peso no Px, no Py, vai lá, na observação. Primeiro passo, identificar os vetores. Identifiquei os vetores. Segundo passo, adota o sentido da trajetória, né? Se for de maneira espontânea, provavelmente assim será para baixo, positivo. Quem estiver a favor, positive. Quem estiver ao contrário, negative. Aí depois você aplica, que quem tem força tem fama. Beleza? Conceitos básicos aqui de um sistema mecânico plano inclinado. Eu vou fazer aqui um exemplo pequenininho aqui, ó, com vocês. Que depois nós vamos falar de exercício que eu vou recapitular tudinho. Só um exemplo aqui básico. Eu tenho aqui
um plano inclinado. Eu tenho um plano inclinado. Eu vou passear pela álgebra. Eu gosto de álgebra. 90 graus. O ângulo aqui eu vou chamar de beta. E eu tenho um bloco de massa M. Ó, e eu quero saber qual que é a aceleração desse processo aqui, de maneira espontânea. E não tem atrito, tá? Tá sem atrito. Não tem atrito e eu quero saber a aceleração. Eu vou resolver aqui com o giz amarelo para ficar forte aqui a resolução. Primeiro passo. Muda não. Identificar os vetores. Eu já venho cá e faço assim, ó. Px é o vetor que faz descer. Galera, só tem um vetor Px que faz descer, né? Então, segundo passo, adota o sentido da trajetória. Não está positivo? Quem estiver a favor, pose. Quem estiver ao contrário, negativo. Se eu te pedisse a normal, você ia calcular o PY. Né? Normal. A normal é igual ao PY. A normal, nesse caso aqui, seria igual ao peso vezes cosseno de beta. Beleza? Simples. Só que eu quero saber a aceleração. Qual é a aceleração do processo? Qual é a aceleração? Qual é a forma de se calcular a aceleração de um plano inclinado de maneira espontânea? Então vai, ó. Aceleração. Essa aceleração será explicada assim, ó. Ei, olha pra mim. Primeiro passo, identificar os vetores. Danilo, só o Px faz descer. Então você vai colocar só o Px. Só o Px faz descer. Quem tem força tem fama. A força resultante, fala comigo. A massa do sistema vezes a aceleração. Tá? Aceleração. Pronto, brinquei. Substitui. Porque força resultante você vai pelos vetores, força resultante você vai pela lei. Então logo eu sei que a massa do sistema vezes a aceleração é igual ao Px. Tá bom? Passei dividindo. Como eu só tenho um bloco de massa M, Px é peso vezes seno e o peso lembra macarrão, o macarrão é mg. Então é mg vezes seno de alfa sobre a massa que eu passei dividindo. Simplifica. Em todo plano inclinado de maneira espontânea, quer calcular a aceleração? A aceleração é g vezes seno alfa. Aqui no cantinho. Está mostrado, plano inclinado. Vamos brincar com muitos exercícios agora. As aulas de 20 e 21 eu faço exercício de todas as matérias. De todas as partes da dinâmica, começando lá das polias, tudo bonitinho e tal. Então, são duas aulas muito importantes. Desde o início, não perca as aulas mais importantes agora, blocos 1 e blocos 2. Porque eu vou recapitular tudo fazendo exercícios. Beleza? Entender a teoria e aí eu vou dividir para você quais são os tópicos do blocos 1 e do blocos 2. Massa. Plano inclinado com o professor Danilo Muranga.